classe média está perdendo terreno financeiramente. E no vídeo de hoje, vamos estabelecer uma lista de coisas que os que têm renda média não podem mais pagar. Estamos vivendo a mais severa crise de custo de vida da história. E os cidadãos estão vendo seu poder de compra evaporar a um ritmo espantoso. Mesmo aqueles que costumavam ter algum senso de segurança financeira estão tendo que fazer escolhas difíceis. E eles estão escolhendo entre colocar alimentos em suas mesas, pagar contas de serviços públicos ou buscar cuidados médicos. Hoje em dia, os que têm renda média não têm a mesma estabilidade financeira que seus pais tiveram. Eles continuam a lutar com os custos crescentes da educação, entretenimento, energia, mercearia e necessidades diárias. Enquanto o crescimento dos salários reais estagna. A cada mês que passa, as condições de vida continuam a piorar para este grupo. É por isso que compilamos esta lista de itens que estão ficando fora do alcance de milhões de cidadãos de classe média. Mas antes de continuarmos, você pode apoiar nosso trabalho gostando de nós e não se esqueça de assinar nosso canal para não perder nenhum vídeo. Sem mais demoras, aqui estão 20 coisas que a classe média não pode mais pagar. 1. Carros novos. Dado o aumento espantoso dos preços dos carros novos, muito poucos trabalhadores da classe média poderão pagar um carro novo em 2022. No último ano, o preço médio de um veículo novo disparou para um espantoso $48.182, de acordo com o Kelley Blue Book. Com taxas de juros elevadas, isto significa que os carros e caminhões novos simplesmente não são acessíveis para a maioria das pessoas de renda média. São $43.350 por ano para indivíduos nos EUA e cerca de $130.000 para uma família de 2 adultos trabalhadores. Mike Santay, editor-gerente da Interest, salientou que só porque você pode lidar com o pagamento mensal não significa que você deve deixar um veículo de $30.000 ou $40.000 levar um pedaço tão grande de seu salário. 2. Despesas diárias. Neste momento, milhões de americanos ainda estão lutando para ter uma vida básica de classe média. Quase 51 milhões de lares não ganham o suficiente para pagar um orçamento mensal que inclui moradia, alimentação, cuidado infantil, assistência médica, transporte e telefones celulares. Isso segundo um estudo divulgado na quinta-feira pelo projeto Alice da United Way. Isso representa 43% dos lares nos EUA. Ao mesmo tempo, os salários reais estão perdendo terreno à medida que a inflação sobe, corroendo o poder de compra dos consumidores. A parcela dos americanos de renda média que dizem que sua renda não está acompanhando seu custo de vida saltou 16 pontos percentuais desde dezembro de 2020, subindo para 75% até junho de 2022. 3. Coma alimentos saudáveis. Todos sabemos que alimentos mais saudáveis são mais caros do que alimentos insalubres. Os alimentos orgânicos podem ser 10 a 30% mais caros do que os alimentos processados. Mesmo frutas e vegetais básicos são 12% mais caros do que há um ano. Como resultado, as famílias de classe média estão agora comendo mais do que nunca, optando frequentemente por alimentos processados com alto teor calórico. Eles não podem mais se permitir alternativas não processadas e mais saudáveis. 4. Mercadorias de marca. Com orçamentos apertados, as famílias de classe média estão tendo que cortar nos itens de marca. Somente em julho, os dados de vendas no varejo mostram um declínio de 28% na compra de produtos de marca, uma vez que os compradores de renda média lutam para pagar até mesmo os luxos mais simples da vida. 5. Pagar a dívida. O peso da dívida da classe média está crescendo muito mais rápido do que sua renda, deixando os trabalhadores lutando para conseguir pagar as contas. De acordo com uma análise do Moneyzine, em 1980, a dívida do consumidor por pessoa era de $1.540, o que representava 7,3% da renda familiar mediana de $21.100. Em 2022, a dívida do consumidor era de $58.604 por pessoa, o que representava quase 60% da renda familiar mediana de $97.026. Isto significa que a dívida aumentou quase 500% mais rápido do que a renda de 1980 a 2022. 6. Economia para emergências. Ter um amortecedor financeiro para voltar a cair é essencial para garantir a segurança financeira. Mas à medida que o custo de vida aumenta, menos trabalhadores de classe média podem se dar ao luxo de economizar algum dinheiro para emergências. Uma pesquisa das taxas bancárias revelou que apenas 1 em cada 7 lares de classe média tem pelo menos 6 meses de economia de emergência. Mais de 25% não têm nenhuma economia de emergência. E as demais famílias têm uma pequena a moderada economia, mas não o suficiente para cobrir 6 meses de despesas. 7. Economia para a aposentadoria. Dados divulgados pelo grupo de pesquisa Gallup mostram que milhões de trabalhadores de classe média não podem mais se dar ao luxo de economizar para a aposentadoria. E 59% dos entrevistados dizem que a principal razão pela qual não economizam para a aposentadoria é simplesmente porque não têm o dinheiro. Neste momento, cerca de 20% dos americanos de classe média com 65 anos ou mais não têm nada economizado para a aposentadoria. Desses,
61% se preocupam com o fato de não terem dinheiro suficiente para eventualmente parar de trabalhar. 8. Cuidados com a saúde. Em média, os americanos gastam $12.530 em cuidados de saúde por ano. Isso representa um aumento de 10% em relação aos níveis de 2019. No total, os americanos têm uma dívida de saúde de $4,1 trilhões, e as pessoas de renda média têm que escolher entre pagar por alimentos e serviços públicos ou pagar por serviços de saúde. Um relatório divulgado pela Feeding America descobriu que 66% dos lares dizem que têm que escolher entre colocar alimentos em suas mesas e aquecer suas casas ou buscar cuidados médicos, com 31% deles dizendo que têm que fazer essa escolha a cada mês. 9. Indo ao dentista. Mais de um terço da população dos Estados Unidos, ou cerca de 108 milhões de americanos, não tem cobertura odontológica. E mesmo aqueles que têm dificuldade em obter os cuidados necessários, de acordo com o CDC. Os planos de seguro odontológico cobrem apenas 50% dos procedimentos mais caros, como coroas e pontes. Isto deixa aqueles com seguro com grandes CO pagamentos. Muitas vezes, os americanos de classe média atrasam ou mesmo renunciam a alguns desses procedimentos, num esforço para economizar custos. Dados de saúde mostram que 1 em cada 4 adultos entre 20 e 64 anos de idade tem cáries dentárias não tratadas. 10. Indo para a faculdade. Com uma dívida média de empréstimo estudantil de $39.351, a classe média americana não consegue acompanhar o aumento do custo da educação. De 2010 a 2020, o saldo médio do empréstimo estudantil aumentou em 97%. E hoje, é mais difícil para as famílias de classe média conseguir que seus empréstimos sejam aprovados do que na época. Infelizmente, esta imensa carga financeira também significa que para milhões de estudantes de classe média, não há basicamente nenhuma garantia de que eles serão capazes de ter uma vida melhor do que seus pais. 11. Casamento. O casamento está se tornando um luxo que muitos lares de classe média não podem mais pagar. No entanto, a maioria das pessoas tende a adiar o casamento para mais tarde na vida até que tenham alcançado um certo grau de estabilidade financeira. Hoje muitos casais na casa dos 30 anos estão faltando ao casamento por causa do aumento do custo. De acordo com The Knot, os casais americanos têm que gastar uma média de $28.000 para se casar. Como resultado, muitas famílias de classe média estão tendo que colocar seus planos de casamento em espera. 12. Divórcio. Ajustado pela inflação, o custo do divórcio nos Estados Unidos hoje é mais de 3 vezes maior do que era há 50 anos. Em 1970, o custo médio do divórcio era de $5.560. Hoje, ex-parceiros podem gastar até $17.000. Aqueles com crianças podem acabar pagando mais de $30.000, relatórios da Pew Research. 13. Perder um cheque de pagamento. Em teoria, os proprietários de casas de classe média diferem dos proprietários de casas de baixa renda porque eles não vivem de pagamento a pagamento. Mas na realidade, mais de 60% da população dos EUA, ou cerca de 157 milhões de adultos, vivem atualmente na pobreza. Em outras palavras, os americanos de classe média são tão sobrecarregados financeiramente quanto os americanos de baixa renda. Por cerca de 2/3, ou 67%, são incapazes de cobrir uma despesa inesperada de $400. 14. Cuidados infantis. Nunca foi mais caro criar uma criança de classe média do que é agora. Uma nova análise da CNBC constatou que o custo estimado de criar uma criança desde o nascimento até os 17 anos de idade em uma família de renda média é de $286.000 em 2022. Os custos do cuidado infantil estão superando a inflação a uma taxa anual de 5%, e agora quase 20% da renda média anual da família é gasta no cuidado infantil. Isto destaca uma situação em que o custo do balonismo do cuidado infantil está deixando as famílias com menos recursos para alocar em moradia, aposentadoria e poupança. Tudo isso também é extremamente necessário, observou o Center for American Progress Research. 15. Vá ao cinema. Dado o aumento dramático do custo das necessidades diárias, os americanos de classe média têm que gastar muito menos em lazer e entretenimento. Na última década, o preço médio de um bilhete de cinema dobrou para $9,57 em 2021. Em muitos cinemas das grandes cidades, o preço subiu para mais de $15 por bilhete. Adicione pipoca e doces, e o preço para ver um filme pode exceder $20 por pessoa. Para uma família de 4 pessoas, o custo pode rapidamente se somar e pesar sobre os pais que trabalham em seus cheques de pagamento e estão simplesmente lutando para permanecer à tona. 16. Férias. De acordo com uma pesquisa estatística realizada pouco antes do verão, a maioria dos lares de classe média nos Estados Unidos não pode se dar ao luxo de ir de férias sem sacrificar suas finanças. Atualmente, cerca de 52% dos que têm a renda média dizem que têm que renunciar à compra de itens de grande valor para poder ir de férias. E pelo menos 47% dizem que têm que cortar outras formas de entretenimento,
enquanto 43% evitam gastar com necessidades básicas, como sapatos e roupas novas, a fim de ter tempo livre com amigos e familiares. 17. Entretenimento ao vivo. De acordo com o Statistic Brain, o ingresso médio para o concerto custou $108,20 em 2022. Da mesma forma, o relatório Team Marketing Fancast Index, que calcula a média do custo para uma família de 4 pessoas para participar de eventos esportivos, descobriu que em 2021, um jogo da Major League Baseball custou uma família cerca de $512. E este ano, um jogo da NFL custou mais de $1.346 por pessoa. Escusado será dizer que estes se tornaram programas familiares extremamente inacessíveis. 18. Presentes de férias. Uma pesquisa recente realizada pelo site de serviços financeiros One revelou que 46% das famílias de classe média não podem pagar todos os presentes de Natal que querem dar este ano. A maioria dos entrevistados relatou ganhar entre $50 mil e $99.999 por ano, enquanto um pouco mais de 17% ganha entre $100 mil e $124.999. A pesquisa também revelou que 58% planejam endividar-se a fim de comprar presentes para seus entes queridos nesta temporada de férias. Apenas um terço disse que espera gastar entre $500 e $750 em seus cartões de crédito apenas para comprar presentes de férias. 19. Demorando dias de doença. Os Estados Unidos são a única nação desenvolvida em que as licenças por doença não são pagas. Como resultado, muitas pessoas têm que escolher entre dar prioridade ao dinheiro ou à saúde. A licença médica não remunerada é algo que a maioria dos americanos não pode pagar. De acordo com o Institute for Women's Policy Research, 40% das mulheres trabalhadoras de classe média evitam trabalhar quando estão doentes, a fim de evitar uma redução salarial. 20. Custos de energia no inverno. Com o atual aumento dos preços da energia, cada vez mais pessoas estão ameaçadas pela chamada pobreza energética. Novas estimativas sugerem que cerca de um quarto da população do GUA já gasta mais de 10% de sua renda líquida em energia. As pessoas em residências acima deste limite de 10% são consideradas como fazendo parte do grupo dos pobres em energia, dizem os especialistas. No ano passado, menos de 10% da população enfrentou a pobreza energética. Mas nos últimos 12 meses, a proporção de pobres de energia aumentou em mais de 15 pontos percentuais. Os economistas observam que os altos preços da energia já não afetam apenas os lares de baixa renda. A pobreza energética afeta cada vez mais também a classe média, segundo o economista e autor do estudo da IW, Maximilian Stockhausen. Especialmente na classe média baixa, a proporção dos chamados pobres de energia está aumentando. Uma pessoa pertencente à classe média baixa precisa de uma renda familiar líquida ponderada entre 60% e 80% da renda mediana. Entre 2021 e maio de 2022, a proporção de pessoas em risco de pobreza de combustível nesta classe de renda dobrou para pouco menos de 41%. Este vai ser um inverno amargo para muitas famílias de classe média. Grandes camadas de nossa sociedade já enfrentam enormes dores financeiras. Mas conforme os eventos mundiais se aceleram, é seguro dizer que o pior ainda está por vir. Os dias dourados da classe média americana já se foram há muito tempo. Agora, nuvens escuras estão surgindo no horizonte e uma perfeita tempestade de eventos ameaça mergulhar nossa nação em desordem mais cedo do que a maioria das pessoas ousa imaginar. E você começou a sofrer com esses efeitos? Diga-nos o que você pensa nos comentários. E não se esqueça de gostar e subscrever mais vídeos como este. Nos vemos da próxima vez.